Pronto, gente. Daqui a pouquinho já vamos falar com Mariana Godoy. E vamos falar do buchicho do fim de semana do Marlon. Da dupla Marlon e Michael. Eu adoro ele. Nossa! Foi um forrobodó, porque teve traição, a mulher dele saiu contando tudo. E aí ele respondeu, nossa senhora. Eles são gente boa, o Marlon e o Michael. Já entrevistei ele algumas eu adoro vezes. eles, são ótimos. Cantam demais. Mas, né? Daqui a pouco nós vamos saber disso. Agora, menino... Kátia, sabe que o pessoal agora que tá com essa crise toda, a gente começou a comer mais frango, salsicha e ovo. E não é por opção, não. É falta de opção. Vamos falar uma coisa, falar baixo. Para não questão da Porque ideia. nós vamos ouvir, vão aumentar o preço do frango, da salsicha e do ovo. Você sabe em quanto subiu já a carne de boi? Quanto? 40%. Tudo isso, mas a carne suína é mais barata, né? É mais barata, mas o negócio tá feio pra carne de boi, né? Olivia Freitas foi nos açougues, nos mercados, pra tentar entender o que aconteceu. Vamos ver então? Olha lá. Só o filé. Tá aí uma opção que a dona Maria Aparecida tirou da lista. Hoje não vai dar. Desistiu. Desisti. O que te fez desanimar? O preço, R$50. Quem pode comprar? As carnes de segunda também têm pesado mais no bolso. Com que frequência a senhora está comprando hoje em dia? Mais ou menos, uma vez por mês. Nos últimos 12 meses, a carne bovina ficou quase 40% mais cara, segundo a FGV. É para ver se é possível incluir esse item no carrinho de compras. Muita gente passou a contar os reais para ver se tem o suficiente. Uma ginástica que afeta mais a população mais pobre, que tem menor renda. No entanto, a moeda, que tem ditado o ritmo desse aumento aqui, é outra, viu? É o dólar. O volume de exportação do Brasil para a China aumentou muito nos últimos meses. E esse aumento de exportação desabastece o mercado brasileiro e o preço aqui acaba aumentando. Um outro fator que vem encarecendo os preços das proteínas é o aumento do preço das rações. O milho e a soja são as principais rações para trato animal e o preço desses grãos também subiu muito no mercado internacional. Com o dólar nas alturas, não se fala em mudança nesse cenário. E aí? O que fazer? Na casa do seu Everaldo, o substituto da carne está na porta da geladeira. E o freezer, pelo menos por enquanto, vai continuar vazio. Hoje nós substituímos a carne por salsicha, ovo e frango, porque não temos condições de comprar mais a carne. Agora, né, gente? Primeiro, tudo bem, falar assim, a economia tem que rodar, mas não pode rodar com a vida dos outros, né? Não. Eu acho que primeiro, a gente tem que fazer um cálculo. Quanto que a gente pode exportar? Sim. É aquela velha história, sabe? Do tempo que a gente lá atrás trocava mercadoria, eu plantava feijão, você plantava arroz, a gente trocava. Basicamente isso. Como que você vai exportar para lascar o teu povo? Não dá. Tem muitos países que não fazem isso. Mas é para o produtor agora, alguns produtores é mais vantajoso por causa do dólar, né? Então é melhor ganhar lá fora e a gente aqui vai pagar como a carne? Mas aí a gente vive naquela sociedade, cada um olhando para o seu umbigo. Bolso, E a gente desabastece o mercado interno e como é que vive? Então, o povo não é respeitado em hipótese nenhuma. Já não tem saúde e direito, não tem segurança, não tem educação e não tem nenhum respeito de, puxa, vamos calcular. Se a gente está exportando, sei lá eu quanto, 100 toneladas. Vamos exportar 20 toneladas a menos? E vamos deixar o povo brasileiro comer uma carne? Não, porque aí depois você vai pagar R$50 o quilo de uma carne de 1 a 100. Tem lugar que vende R$50, 40 e poucos. Por isso que a gente tem que pesquisar, gente. Outro dia eu até dei uma receita aqui. Aí a moça falou pra mim, nossa, você falou que gastou, sei lá eu quanto, falei que era 20, 22, pra fazer a receita. Pra mim, no meu caso, deu quase R$60. Eu tive a manha de pegar o papelzinho do supermercado e eu fui lá e respondi. Ai, menina, acho que tá comprando no lugar errado. Ó, leite condensado, R$3,20. Pus todos os ingredientes da receita, falei, então, você tem que pesquisar. Se a gente sai comprando perto de casa, o dinheiro vai e você não percebe. Então, antes de mais nada, a gente pesquise, porque tem lugar vendendo frango a preço também de carne bovina. Não, uma fortuna. E você, amigo produtor, ajuda a gente. Deixa um pouquinho de carne aqui pra gente, que a gente gosta de comer uma carnezinha, né, Kátia? Um bifinho. Mas a questão não é o produtor. Nem tudo. Isso é de uma esfera um pouco muito mais maior. alta.